Olá, Piscianes! Bem-vindo ao canal A Jornada, sou a Lili Moura. Essa é uma previsão para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Peixes para o mês de setembro, tá certo? Boa sorte aí para vocês. Vamos ver o que as cartinhas têm para nós, para vocês, no caso, né? Uma cartinha com isso, você. Pajem de ouro, vocês estão aí fazendo as virginianas. Verdade, né? Virgem é signo oposto de peixes. Com 4 de paus no fundo do deck, 8 de espada, 10 de espadas, 8 de copas, 5 de copas, cavaleiro de espadas. Parece que vocês estão aí, gente, meio que precisando dar uma pausa, celebrar um pouquinho, tá certo? Curtir, procurar pessoas para compartilhar e passear, enfim. Vocês estão passando por algum processo mental muito pesado. Engraçado que peixes não é muito disso, né? Pode ser esse rolê meio virginiano. E aí eu acho que vocês vão estar com uma dificuldade, certo? Se sentindo um pouco presos, um pouco amarrados, mas assim, esse ciclo está encerrando. Esse ciclo de sentir preso, sentir amarrado, vai acabar, tá certo? Ser um pouquinho dolorido, mas vai acabar. E aqui vocês indo embora. 2 cartas 8. Talvez aí, né, algo que começou em agosto, esse mês infinito, né, que dura 8 meses, um mês só, mas acabou. Talvez algo que comece em agosto, né, e se encerre em setembro, né? Mas eu sinto que vocês indo embora, entendendo que já deu, pegando a mochilinha de vocês, partindo para uma situação que tenha uma estabilidade emocional melhor, assim, sabe? Talvez pode ser relacionamentos aí, sim, enfim, vocês estavam se sentindo meio aprisionados em algumas relações, sabe? E aí meio que rola peixes, né? Querer prender alguém que vive em águas, assim. Mas enfim, aí talvez vocês meio que se sentindo aprisionados nessas relações e resolverem ir embora, assim, né? Resolverem entender, amadurecer um pouco melhor as emoções de vocês e partir para novos caminhos. Vamos ver aí pro meio do mês de setembro, para falar em partir, né? A gente tem um louco aqui, muitas cartas amarelas. Gostei. Vai amarelo no fundo do deck, 7 de ouros, com 2 de paus, o 8 de paus, o 6 de paus e o as de espadas com a imperatriz. Que bonito. Nossa, a imperatriz é a rainha de ouros. Gente, peixe, setembro promete. E aí no meio do mês, vocês aqui um pouco... Pode ter gente recebendo notícias de algum dinheiro que vai receber, de algo que fez, né, há um tempo, mas um dinheiro que pode demorar um pouquinho ainda, mas ele vai chegar. Vocês aqui olhando, estudando, parando um pouco, analisando qual caminho seguir, talvez depois dessa coisa de ter ido embora, né, de alguma situação, meio que tentando escolher aqui entre um caminho, né, e tentando se reencontrar aqui, né, pensando um pouco, analisando um pouco se vocês querem continuar sendo essa pessoa que vocês foram até o momento ou não, e isso de uma forma rápida, né, muito movimento acontecendo, coisas chegando para vocês, tem muita energia de fogo aqui, né, que essa coisa, fogo é algo que é muito rápido, né. E aí, quando vocês se movimentam, assim, em algo que vocês... parece que essa situação estava prendendo mesmo vocês, até meio que fisicamente, sabe? Assim, meio que paralisando vocês mesmos, assim, porque a gente também tem a imperatriz aqui no fundo, né? Que é uma carta que vai falar de criatividade, de fertilidade. Então, era uma relação que às vezes prendia vocês fisicamente até com bloqueios de criatividade, com
com bloqueios de expansão mesmo, sabe? E aí depois que vocês vão embora dessa situação, que vocês se libertam, sabe? Vocês conseguem dar movimento às coisas, vocês conseguem caminhar e vocês conseguem, assim, serem reconhecidos por isso, sabe? Começam a comemorar as pequenas vitórias. Ainda tem um caminho longo aí a ser percorrido, mas vocês já começam a se sentir mais vitoriosos, assim, sabe? As pessoas começam a perceber isso em você, reconhecer também. Isso deixa você, assim, com uma mente mais limpa, sabe? Uma mente mais organizada, né? Quando vocês começam a se libertar dessas coisas. E aí fazendo os cortes mesmo necessários para poder, né, seguir a vida aí. Bonito, peixes, gostei. Deixa eu embaralhar mais aqui. Talvez meio do mês vai ser bem a lua cheia, né? Que a lua cheia nesse mês é em peixes, né? Deve ser esse momento aqui do louco de vocês. Vamos ver uma cartinha pro fim do mês das piscianes. Tava bom demais pra ser verdade, né, peixes? 9 de espadas, né? Aqui no fundo do deck a força. Com a lua, quanto tá ficando maior? É o rei de espadas, a morte. O 4 de paus novamente e o 10 de copas. Então eu sinto que no fim do mês aí, talvez vocês estejam racionalizando muito aquele ciclo que vocês encerraram no começo do mês, certo? E aí precisando muito lidar com o ego de vocês, ter cuidado com o ego de vocês. Deixa eu só falar. Não é pra subir. Não, pode descer, Zoraide. Zoraide aparecendo aqui, mas eu tô brava, tá? Tendo que lidar um pouquinho com o ego, tendo que buscar muita força e muita garra, porque eu acho que esse processo... Não, Zoraide, desce, pode descer. Esse processo, ele pode ser muito bom, mas ele pode te exigir muita energia, sabe? Assim, aquela coisa do fogo, né? De ser tudo muito rápido, tudo muito intenso, nananana. Isso pode exigir muita energia de vocês. Então, aí no final do mês, talvez vocês tenham que buscar muita força, muita garra. Cuidado, né? Pro ego não sobressair, ainda mais que saiu aquela hora o 6 de paus, com essa carta das vitórias, essa carta do reconhecimento. E aí aqui, talvez meio que vocês se perdendo um pouquinho no ego de vocês. Cuidado aqui com pessoas. Vocês costumam ser sensitivos, então assim, perceba as pessoas que estão em volta de vocês, tragam luminosidade para as situações, tragam racionalidade para as situações, porque a carta da lua é aquela carta assim, né? No escuro, às vezes, a sombra é muito maior do que de fato o objeto é, né? Então assim, fiquem espertos aí no final do mês, tá certo? Seja esse rei de espadas aqui mesmo, assim, racional, pé no chão. Sinto que vocês também vão estar um pouco mais maduros racionalmente, mesmo que estejam aqui fritando um pouco. Procurem pessoas para te dar conselho. E assim, gente, é um mês para fazer cortes. É um mês para fazer cortes. A gente tem o rei de espadas com a morte aqui. Então, assim, alguma transformação aí vocês vão passar, algum ciclo vai ser encerrado, algo vai ser cortado, tá certo? Para que vocês possam aqui, ó, celebrar novamente, curtir, descansar, encontrar pessoas que façam sentido, né? Que estão na mesma pegada que vocês, assim. Então, procurem amigos que vocês se identifiquem, se precisar de conselhos, tá certo? Procura uma pausa, procura descansar também. E aí, começo do mês, eu sinto que vocês estão aqui muito organizados, assim, planejando muito, sabe? Tentando se organizar, não só financeiramente, mas uma coisa bem pé no chão, assim. E é engraçado porque tá o pajem de ouros olhando para o lucro, né?
que o louco é bem ao contrário do pajem, apesar do louco também me remeter muito a essa energia do pajem, porque o pajem me remete muito à energia das crianças, mas talvez vocês estejam aí um pouco nessa leveza, muito leves e tal, se jogando, mas não tão inocentes, sabe? Pode ter gente aí viajando esse mês, mas viajando procurando, não é uma viagem assim só para se jogar, para curtir, sabe? É uma viagem um pouco às vezes para organizar as ideias, para buscar sentido para a vida. Eu sinto que vocês vão estar muito nesse mês assim procurando um sentido assim, né? Procurando coisas materiais mesmo assim, sabe? Não materiais no sentido só de dinheiro, mas materiais no sentido assim de terra mesmo, sabe? De botar os pés no chão, né? De entender assim. E aí talvez isso, né? Essa coisa de vocês procurarem, talvez deixe vocês um pouco de ficar fritando muito também, sabe? Ficar pensando muito. Acho que limites, né? Esse mês a carta do mês da jornada foi a temperança. Eu falei muito dessa coisa do equilíbrio, da necessidade de equilibrar as coisas, né? Então, assim, se organize, se planeje para o mês, mas assim, não fica fritando também não fica nessa coisa de ficar criando paranoia na cabeça, sem dormir, enfim, porque isso também não faz muito sentido. E ao mesmo tempo, o louco e esse 9 de espadas estão aqui, né, um de costas para o outro, assim, eu sinto, pensando naquele começo de mês, eu sinto também que vai ter muita gente se libertando dessa coisa, né, desse ciclo mesmo cansativo, desse ciclo de esgotamento mental, de ficar preso, de ficar tendo dor de cabeça, de ficar tendo insônia com algo que não faz mais sentido, tá certo? Vou pedir um conselho agora aqui para Pergunte ao Oráculo para vocês. Conselho para as piscianas do Pergunte ao Oráculo, mês de setembro. Parta para a ação. Elaborar em demasia pode bloquear a ação, o que fica o que é feito e não o que é pensado. É bem o resumo disso daqui, né? Nossa, fez muito sentido essas 3 cartas, porque o pajem é muito disso de ficar planejando, de ficar programando, só que o signo, o naipe de ouros não é um naipe tanto de ação, né? Às vezes é problema justamente esse, pensa demais, tem dificuldade de agir. Ao contrário do louco, que já é essa carta que se joga sem nem pensar direito, né? Então, não fique aqui preso nessa coisa de ficar pensando, fritando demais, né? Vai pra ação, você pode se planejar e tudo mais, mas você tem que fazer também, né? Esses dias eu ouvi alguém falando daquela música que não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, né? Então, assim, não adianta você também ficar pensando e não agir, certo? Mudança pode ser de atividade, mas também pode ser na maneira como você vê as coisas. Pense grande e procure o lado bom de tudo que estiver vivenciando. É isso, piscianos, se joguem aí esse mês de setembro, tá certo? Pense grande, espero que vocês tenham um ótimo setembro e nos vemos em breve.